Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem? Que bom estar aqui de novo, que delícia ver vocês aqui mais uma vez para a gente estudar juntos, aprender mais, trocar ideias. Como é bom estar juntinho com vocês, que energia boa que a gente recebe, com certeza. Meus amores, sejam todos muito bem-vindos, estejam todos abertos para mais um dia de aprendizado. Papais e mamães, meu muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos, estejam conosco nessa tarde maravilhosa para concluirmos mais uma correção e um aprendizado. Meus amores, não esqueçam do link de presença. Peço o papai e a mamãe para ir no link de presença e acessar para você ter a presença do dia, combinado? Joia! E eu tenho certeza que nós faremos um bom trabalho. Amores, nós vamos fazer hoje a correção na nossa atividade, não é mesmo? A nossa atividade, ela é muito importante, né? Vamos verificar então qual é? É a nossa matriz número 28 de português. Muito bem, do dia 15 de julho. Então, ela pediu que você lesse o texto, né? O poeminha que está aqui. Você lesse o texto, os poemas, e depois você conseguisse resolver as questões. Então, vamos recordar antes de começar. O primeiro exercício, ele fala sobre substantivo. O que é mesmo substantivo? Fala aí para o papai e para a mamãe. Vamos ver se você está craque nela. O substantivo é aquela palavra que dá nome aos seres. Muito bem, joia. E ele pode ser de duas formas, o próprio e o comum. O próprio é aquele que designa um único ser. Pode ser o nome de pessoa, pode ser o nome do animal de estimação, o nome da cidade, do bairro, do país. E o escrito com a letra maiúscula. Já o substantivo comum, ele existe mais de um, não é mesmo? E ele designa seres em espécie que nós vamos encontrar mais de um daquele modelo, mais de um daquele tipo. Por exemplo, mesa, cadeira, porta, janela, armário, não é mesmo? E ele é escrito com a letra minúscula. Muito bem. Nós também aprendemos o substantivo coletivo. O que é o substantivo coletivo? É aquela palavra que é escrita no singular e que ela indica uma coleção, uma quantidade de objetos, de coisas iguais. Então, você vai usar uma palavra que vai ser escrita no singular para dar nome para essa coleção. Por isso, nós chamamos ele de substantivo coletivo. Acompanhe comigo no exercício para a gente tirar as dúvidas se caso tiver. Vamos lá? Então, acompanhe com a sua professora. No exercício, pediu da seguinte forma: leia o texto e observe os substantivos destacados. Depois, classifique em próprio, comum ou coletivo. Você ia escrever no seu caderno. Então, vamos ver lá. Duvido que exista alguém que nunca tenha brincado de roda. Essa é uma das brincadeiras mais comuns que encontramos no Brasil. As rodas são muito antigas. As crianças da Europa e nas aldeias, nos tempos da Idade Média, já brincavam de roda. Para você ver que a brincadeira de roda não é nova, não é mesmo? Ela é, e eu, sinceramente, não conheço ninguém que não tenha brincado, nem que seja uma vez, de roda. Interessante, né? É uma brincadeira infantil que todo mundo gosta, que todo mundo brinca e se diverte. Muito bacana. Aí, as palavras que estão destacadas são substantivos. E nós vamos definir se esses substantivos são próprios, são comuns ou são coletivos. Roda. Roda está escrita com letra minúscula. É um conjunto de alguma coisa? Não. Então, é um substantivo comum. Muito bem. Brincadeiras. Brincadeiras está escrito com a letra minúscula. É um conjunto de alguma coisa? Não. Então, brincadeiras é um substantivo comum. Brasil está escrito com a letra
maiúscula. Existe mais de um conjunto de Brasil? Não. Existe só um Brasil, então é um substantivo próprio. Europa está escrito com letra maiúscula. Tem alguma coleção que chama Europa? Não. Então é um nome de um continente, um nome de um país que pertence ao nome de uma cidade. Tudo é escrito com letra maiúscula. E Europa está com letra maiúscula, significa que ela é um substantivo próprio. Aldeias. Aldeias é o conjunto de alguma coisa? Sim. É um conjunto de índios que moram numa aldeia, que formam uma aldeia. Então, aldeia, ela é o quê? Um substantivo coletivo. E Idade Média? Idade Média está escrito com letra maiúscula. E só existe uma, que foi há muito tempo atrás. Então, Idade Média é um substantivo próprio. Muito bem. Parabéns para quem conseguiu. Muito bom. Recordando, nós ainda temos o coletivo. A próxima atividade pede que você observe bastante a palavrinha que está grifada para você escrever o substantivo coletivo que fala sobre aquele grupo que está se referindo a essa palavra. Então, vamos observar, ler a frase direitinho para a gente identificar o substantivo coletivo. Nós conhecemos muitas palavras e ainda vamos conhecer outras. E o substantivo coletivo é uma oportunidade de a gente aumentar o nosso vocabulário. Né? Eu já falei isso com você na outra vez. Então, vamos ler cada frase e dar o substantivo coletivo de cada palavrinha que está grifada. Acompanha comigo aí. Não deixa nada errado, combinado? Show de bola! Confio em vocês, hein, meu amor? Vocês sabem fazer direitinho, então vamos acompanhar e fazer a correção. Então, vamos ver aqui. Vamos aprender mais substantivos coletivos. Leia as frases e complete o substantivo coletivo das palavras que estão grifadas. Papai tem uma loja, tem na sua loja muitos carros para vender. Com muitos carros juntos, eu posso chamar de frota. Frota. A frota de papai é muito bonita. Muito bem. No céu há muitas estrelas. Muitas estrelas. Eu vou escrever a palavrinha frota aqui para você poder escrever aí e fazer a correção, tá? Muitas estrelas, eu posso dizer que eu tenho uma constelação. Muito bem. Olha só, a constelação ilumina e embeleza todas as nossas noites, com certeza. Quando o céu está iluminado das estrelas, fica muito mais bonito, né? A letra C. Os índios daquela foram passear. Nós até tivemos aqui no texto do exercício 1. Daquela o quê? Pode ser daquela tribo ou daquela aldeia. Eu vou colocar tribo aqui só para ficar diferente, mas se você quis colocar aldeia, não está errado, não. Foram pescar, trouxeram muitos peixes. Na casa de vovó tem muitas árvores frutíferas. O está cheio de frutas gostosas. Então, nós vamos dizer que árvores frutíferas, nós temos um pomar. Então, o pomar na casa da vovó está cheio de frutas gostosas. Muito bem, bacana. Aí, continuando, nós vamos hoje falar sobre masculino e feminino. O substantivo, ele pode ser escrito tanto para o feminino quanto para o masculino. Lembra na última live que nós falamos sobre o adjetivo, que ele combina com o substantivo? Se o substantivo estiver no feminino, o adjetivo também tem que estar no feminino? Pois muito bem. Hoje nós vamos falar do substantivo que ele existe como feminino e como masculino. Por exemplo, mulher, homem, vaca, boi, irmão, irmã, tio, tia, vó, vô. Então, o substantivo nós temos masculino e feminino. Quando a gente fala em feminino e masculino, nós chamamos em português de gênero. Quando você abrir uma gramática, um livro de português e ver lá, gênero do substantivo, significa
masculino ou feminino. Ou vai estar falando que está no feminino, ou vai estar falando que está no masculino. Vamos ver a atividade que veio agora, para a gente acompanhar. Acompanha comigo aí. Ela pediu da seguinte forma: observe as imagens e depois responda o que se pede. Depois, escreva as frases pedidas no seu caderno. Ou seja, você vai fazer aqui direitinho o que está sendo pedido, tá? Então, vamos ver aí. Lua é um substantivo feminino ou masculino? É um substantivo feminino. Muito bem. Joia. E o caso rio é um substantivo masculino. A palavra rio é um substantivo masculino. Muito bem. Os substantivos, então, podem estar no feminino ou no masculino. Bacana. Você ia copiar essas frases, passando essas frases para o masculino. Quando a gente passa uma frase para o masculino, a gente tem que tomar cuidado. Você tem que ler a frase toda e ir transformando para o que é pedido toda a frase. Não é uma palavra só. Se coincidir no final, você achou só uma palavra, tudo bem. Mas você tem que ler a frase toda e ir mudando palavra por palavra, ok? Joia? Então, vamos acompanhando lá a correção. Uma artista conversou com a plateia. Passando para o masculino, vai ficar um artista conversou com a plateia. Muito bem, parabéns para quem acertou. E a letra B? Mamãe comprou batatas para o almoço. Passando para o masculino, mamãe vai virar papai. Papai comprou batatas para o almoço. Joia, parabéns para quem acertou. A menina gostou do brinquedo. Passando para o masculino, a menina vai virar o quê? O menino. Então, o menino gostou do brinquedo. Parabéns se você conseguiu. Parabéns se você fez direitinho e escreveu as frases corretamente. Lembrando que para passar para o feminino e masculino, você tem que ler todas as frases, todas as palavrinhas que tem na frase e ir modificando na medida que for necessário. Aquela palavrinha que não precisa, você deixa do jeito que está. Aquela que você tem que mudar, que tem o masculino ou o feminino dela de acordo com o que está pedindo, você faz a modificação. Bacana? Joia! Agora, além de estar no feminino e no masculino, o substantivo também pode ser um só, como pode ser mais de um. Quando ele é um só, nós falamos que ele está no singular. Quando tem mais de um, uma quantidade, nós falamos que ele está no plural. Por exemplo, galinha é uma galinha só. Galinhas é mais de uma galinha. Milho, milhos. Então, eu tenho singular quando eu falo um só. Bola. Bola é uma bola só. Bolas. Eu vou ter mais de uma bola. Então, quando bola sozinho, eu vou estar no singular. Bolas, eu vou estar no plural. Então, acompanha comigo o que é pedido no exercício. Vamos lá. Os substantivos podem se apresentar no singular quando se referem a um único ser ou objeto. Ótimo. E os substantivos podem se apresentar no plural quando se referem a mais de um ser ou objetos. Isso a gente já sabe, não é mesmo? Bacana. Analise o bilhete abaixo e escreva em seu caderno corrigindo o que estiver incorreto, de acordo com o singular ou o plural das palavras. Então, eu vou ler o bilhete, tá? O recadinho aí. Depois a gente faz a correção. Renato, por que você não combinou antes essas ideias comigo? Infelizmente, não vou poder ir. Se soubesse, teria impedido mamãe de marcar tantos compromissos nesse dia para mim. Vou a vários lugares, ao mercado, ao médico, à farmácia. Fale para a vovó guardar uns bolinhos para mim. Vou tentar marcar um dia para as histórias na semana que vem. Até lá, assinado Joana.
Então, vamos ver o que está errado nessa frase? Vou ler frase por frase e nós vamos fazer a correção. Combinado? Joia! Então, Renato, não tem nada errado. Por que você não combinou antes essas ideias comigo? Essas significa que a palavra ideia teria que estar no plural. Então, por que você não combinou antes essas ideias comigo? Então, eu teria que colocar o S na palavra ideia e ela vai se tornar ideias. Muito bem. Vamos ver a próxima frase. Infelizmente, não vou poder ir. Infelizmente, não vou poder ir. Não tem erro nenhum. Se soubesse, teria impedido mamãe de marcar tantos compromissos nesse dia para mim. Se soubesse, nada errado. Teria impedido mamãe de marcar. Até agora está tudo certo. Tantos compromissos nesse dia para mim. Se tem tantos no plural, compromissos teria que estar também no plural. Então, tantos compromissos nesse dia para mim. Muito bem. Vamos lá. Vou a vários lugares. Vou a vários lugares. Se der vários, a palavra lugar vai ter que estar no plural. Lugar é um só. Mais de um vai ser lugares. Então, eu vou ter que ter a palavra lugares no plural. Ao mercado, ao médico, à farmácia. Tranquilo. Fale para a vovó guardar. Fale para a vovó guardar. Até agora não tem nada errado. Alguns bolinho para mim. Alguns bolinho para mim. Se alguns está no plural, bolinho também tem que estar no plural. Então, vai virar o quê? Bolinhos. Então, bolinhos tem que estar no plural. Agora, vou tentar marcar um dia. Vou tentar marcar um dia. Tudo bem, não tem palavra errada, não. Para as histórias. Para as histórias. Se tem o as aqui no plural, história também tem que estar no plural. Então, vai ser histórias. Você vai colocar a palavrinha história no plural. Agora, na semana que vem, não tem nada errado. Até lá. Assinado Joana. Então, vamos ler agora o bilhete e ver se ele tem sentido. Se agora ele está com as palavras certinhas. Então, vamos ver. Renato, por que você não combinou antes essas ideias comigo? Infelizmente, não vou poder ir. Se soubesse, teria impedido mamãe de marcar tantos compromissos nesse dia para mim. Vou a vários lugares, ao mercado, ao médico, à farmácia. Fale para a vovó guardar alguns bolinhos para mim. Certinho. Vou tentar marcar um dia para as histórias na semana que vem. Até lá, assinado Joana. Agora, o bilhete está certinho. Parabéns para quem conseguiu. Ótimo. Agora, vamos recordar mais um pouquinho. Nós falamos que o substantivo pode estar no singular ou no plural. Pode ser masculino ou pode ser feminino. Bacana. Mas existe também vários tamanhos nas palavras. Existe palavra que designa uma coisinha pequenininha. E já existe palavra que designa uma coisa muito grande. Quando nós temos algo muito pequeno ou muito grande de determinado substantivo, nós dizemos que eles estão no grau.
Diminutivo porque diminuiu. Aumentativo porque aumentou. Então, o substantivo normal é aquela palavra que a gente conhece. Por exemplo, bola. Bola é normal. Qual vai ser o diminutivo de bola? Como é que eu vou fazer uma bola ficar bem pequenininha na hora de falar? Sem falar bola pequena, eu posso falar bolinha. Se eu falar com você bolinha, você sabe que é uma bola pequena. E se eu quiser aumentar o tamanho dessa bola, sem falar bola grande, eu posso falar um bolão. Se eu falar, nossa, chutei um bolão, você vai imaginar uma bola grande. Então, o substantivo, ele pode ser escrito no diminutivo, quando você diminui o tamanho do substantivo, ou pode ser no aumentativo, quando você aumenta o tamanho. Então, vamos ver algumas frases e principalmente o poeminha que está aí para a gente entender melhor. Bacana? Acompanha comigo. Não deixe de acompanhar para tirar as dúvidas, combinado? Então, vamos ver aí. Minha casa tem uma cama pequenininha. Por isso mesmo, ela é só minha. Papai é grande, mamãe também. O ursinho é pequeno, ele aí. O gatinho também. Nessa caminha só cabe neném. Olha que lindinho, que bonitinho. Tem uma cama pequenininha, por isso mesmo, ela é só minha. Papai é grande, mamãe também. O ursinho é pequeno, o gatinho também. Nessa caminha só cabe neném. Só cabe ela, né? Que legal. Então, observa aí comigo o que nós tínhamos que fazer. Observe as palavras destacadas. Então, nós temos pequenininha, ursinho, gatinho, caminha. Pequenininha, ursinho, gatinho, caminha. Essas palavras se apresentam no tamanho normal das coisas. Pequenininha é normal? Ursinho é um tamanho normal? Gatinho é o tamanho normal? Caminha é o tamanho normal? Não. Elas estão em qual? Em qual tamanho? Verifica para mim se você lembra. Eu falei que elas podem estar pequenas e podem ser grandes. Pequenininha, ursinho, caminha. Eu quero dizer o que? Gatinho, que ela está diminuindo o tamanho das coisas. Se fosse um normal, seria pequena, seria gato, seria urso, seria cama. Mas é pequenininha, é ursinho, é gatinho, é caminha. Então, significa que elas estão no diminutivo. Diminutivo porque diminui o tamanho das coisas, dos objetos. Ok? Bacana? Continuando, então. Então, vamos ver lá. Olha só, as coisas, os animais e as pessoas e objetos podem ter vários tamanhos. Urso, ursinho, ursão. A palavra urso indica o tamanho normal do ser. A palavra ursinho indica o tamanho diminutivo do ser. A palavra ursão indica o tamanho aumentativo do ser. Então, nós temos urso é o tamanho normal do substantivo, ursinho é o tamanho no diminutivo e ursão é o tamanho no aumentativo do substantivo. Ok? Bacana. Então, vamos acompanhar aqui. Os substantivos se apresentam no grau normal, no grau diminutivo, no grau aumentativo, se referindo ao tamanho dos seres e objetos. Ok até agora? Bacana.
Observe o substantivo destacado nas frases e depois analise as respostas corretas. Então, nós vamos ver o que está sendo pedido aqui. Vamos ver lá. Vovozinha, esse vento vai lhe fazer mal à saúde. Filhinho, leve o casaco porque está frio. Vender o casarão da Avenida Ipanema. Luciano é um grande amigo, um amigão. Presta atenção. Vovozinha, esse vento vai lhe fazer mal à saúde. Vovozinha. Filhinho, leve o casaco porque está frio. Filhinho. Vender o casarão da Avenida Ipanema. Casarão. Luciano é um grande amigo, um amigão. Amigão. Então, vovozinha, filhinho, casarão e amigão. Vovozinha e filhinho estão diminutivo ou aumentativo? Diminutivo. Casarão e amigão estão no diminutivo ou no aumentativo? Estão no aumentativo. Vovozinha diminuiu, né? Foi uma forma até carinhosa. Filhinho diminuiu o filho. Casarão aumentou o tamanho da palavra casa. E amigão aumentou o tamanho da palavra amigo. Então, vamos observar e marcar as opções corretas que estão sendo pedidas aí. Os substantivos destacados estão no grau diminutivo ou no grau aumentativo? Sim. Vovozinha e filhinho estão no diminutivo. Casarão e amigão estão no aumentativo. Muito bem. Todos os substantivos destacados indicam aumento de tamanho? Todos os substantivos destacados indicam aumento de tamanho? Não. Por quê? Vovozinha diminuiu da palavra vovó, do substantivo normal. Filhinho diminuiu do substantivo filho. Casarão aumentou da palavra casa. Porque o diminutivo de casa é o quê? Casinha. E amigão? Amigão aumentou a palavra amigo. Se fosse o diminutivo da palavra amigo, seria amiguinho. Então, todas as palavras estão no aumento, indicando aumento? Não. Vovozinho e filhinho, não. Então, você vai marcar essa opção? Não. Essa opção ela não é verdadeira. Os substantivos vovozinha e filhinho indicam o grau diminutivo dos substantivos vovó e filho. Vovó, vovozinha, filho, filhinho. Então, está correto. Então, nós podemos dizer, recordando então, que nós podemos falar os substantivos, eles se apresentam de 3 formas. Primeiro, o gênero. Você vai dizer se é masculino ou feminino. Depois, o segundo, o número. Se é apenas um ou mais de um. Se você tiver um só, você vai dizer que está no singular. Se for mais de um, você vai dizer que está no plural. Nós vamos trabalhar muito com o plural das palavras para você gravar na cabecinha. Combinado? Que aí você vai ver que você vai dar conta tranquilamente, tá? Depois, nós vamos falar do grau. O grau do substantivo é diminutivo quando diminui a palavra e aumentativo quando aumenta o tamanho da palavra. Só tem um problema, não é o tamanho de letra, não. É o objeto. Se você fala casarão, você imagina uma casa grande. Se você fala uma casinha, porque casinha tem mais letras do que casarão. Então, se você fala casinha, o que é que você vai ter? Né? Você vai ter o quê? Você vai ter um objeto no tamanho menor. Então, você vai ter, nesse caso aqui, os objetos do tamanho. Não é o tamanho na hora de escrever, é o tamanho que você vai conseguir imaginar. Por exemplo, porta. Você fala porta, você imagina um desenho de uma porta, mas se fala portinha, você vai imaginar uma portinha, coisa pequena. Se imaginar um portão, você vai imaginar um objeto maior. Consegue perceber a diferença? Não é na escrita, é na maneira de você imaginar o objeto como ele é, ok? Por exemplo, você fala uma flor.
Flor é normal. Mas uma florzinha, você vai imaginar uma flor pequenininha. Entendeu a diferença? Então, muito bem. Então, gênero, número e grau. Ok? Nós sempre vamos estar voltando nesses assuntos para revisar esses conteúdos e fixar ainda mais, tá bom? Nós vamos falar durante a semana, durante as aulas no Meet também, para chamar a atenção disso aí, para a gente poder ficar craque na hora de fazer. Combinado? Inclusive, nós falamos no Meet de ontem, não foi? Para quê? Para que você tenha... no Meet de ontem, não, desculpa, no Meet de terça-feira. Nós falamos sobre isso, porque a gente sempre vai estar lembrando, tá? Porque o português, como eu falei com vocês, a gente acaba esquecendo. E se a gente não relembrar, a gente acaba errando, tá bom? Então, vamos dar sequência à nossa atividade. Nós temos atividade agora falando sobre adjetivos. Então, vamos ver lá. Chamamos de adjetivo as características e qualidades dos substantivos na frase. Muito bem. Nós sabemos que o adjetivo ele vai dar a caracterização do substantivo. Jóia. Como é que você encontra adjetivo na frase? Primeiro, localiza o substantivo. Localizou, faz aquela pergunta que eu te ensinei. Como ele é? A resposta que você obter na frase é o adjetivo. Posso ter mais de um adjetivo na frase? Posso. Posso ter várias qualidades, várias características na frase, não tem problema. E pode acontecer de algum substantivo não ter adjetivo? Pode, porque não escreveu nada sobre ele. Mas a forma de encontrar, de pesquisar, é a mesma. Então, o adjetivo, ele dá caracterização. E outra, ele tem que acompanhar o substantivo. Se o substantivo estiver no gênero masculino, o adjetivo também vai estar no gênero masculino. Se o substantivo for para o gênero masculino, o adjetivo também será masculino. Preste atenção para você não escrever errado. Eu não posso, como eu falei na última aula, eu não posso falar um menina bonito. Não. Um menino bonito eu posso. Um menina bonito não. Porque eu não posso ter o substantivo feminino e o adjetivo masculino. Eu tenho que ter os dois concordando na frase. Em português, a gente usa muito o termo concordar, tá? Concordar significa seguir, estar junto. Então, é como se fosse assim, concordar nas opiniões. Então, vai estar escrito certinho. Se é masculino, o outro também vai ser masculino. Se estiver no feminino, o outro também vai estar no feminino, ok? Então, segue aí comigo. Nós vamos, nesse exercício, conhecer outros adjetivos. Nós vamos fazer outras descobertas de outras palavras que formam também adjetivos. Acompanhe aí comigo. Vamos formar novos adjetivos com as seguintes dicas que estão ali, ó. Quem tem medo? É medroso. Muito bem. Quem tem poder? O que é que você colocou? Responde aí para mim. Quem tem poder vai ser? Vamos ver se você acertou, se a professora acertou. Vai ser poderoso. Então, quem tem medo é medroso. Quem tem poder é poderoso. E quem tem coragem? Quem tem coragem? Vai ser o quê? Corajoso. Muito bem. E quem tem preguiça? Quem tem preguiça? Vai ser preguiçoso. Então, revendo, quem tem medo é medroso, quem tem poder é poderoso, quem tem coragem é corajoso, quem tem preguiça é preguiçoso. Você acertou? Parabéns para você. Vamos rever agora o que nós aprendemos sobre verbos. O que são verbos? São aquelas palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. O estado, como o sujeito da frase ou quem está praticando algo na frase, está. A ação, o
que ele está fazendo. E o fenômeno da natureza, quando é a natureza quem faz. Vamos dar um exemplo para poder lembrar. Do estado. Ela é bonita. É o estado como ela se apresenta. Ela é bonita significa que ela está bonita. Então, esse verbo é vai estar no representando o estado. Bacana? Vamos dar um exemplo agora do ação. Por exemplo, ele nadou muito bem. Nadou, ele praticou. Então, nadou é uma ação. Alguém nadou bem, alguém praticou a ação de nadar. Joia. E o fenômeno da natureza? O fenômeno da natureza são ações que a natureza pratica. Então, por exemplo, anoiteceu. Anoiteceu. Alguém anoitece? Não. Algum animal anoitece? Também não. Quem faz essa ação de anoitecer é a natureza. Então, anoitecer é um fenômeno da natureza. Outro exemplo. Choveu muito à noite. Choveu. Quem praticou essa ação de chover? Ninguém. Porque quem pratica, alguém tem condições de praticar, fazer chuva? Não. Então, quem é que faz essa ação? Quem pratica essa ação? É a natureza. Então, esse verbo choveu, ele vai representar o quê? Fenômeno da natureza. Quando é a natureza quem pratica, nós falamos que ele indica fenômeno da natureza. As outras coisas não. Você vai olhar se é uma ação ou se é como se apresenta, que é o que a gente chama de estado. Ok? Bacana? Jóia. Os verbos, eles possuem 3 tempos verbais. Você lembra quais são? Fala aí para mim. Fala para o papai e para a mamãe. Quando a ação já aconteceu, eu digo que ela está no passado. Muito bem. Se ela estiver acontecendo agora, no momento, eu vou dizer que ela está no presente. Parabéns! E quando ela ainda vai acontecer, eu vou dizer que ela está no futuro. Então, as ações, elas podem estar no presente, no passado e no futuro. Ela vai estar no passado quando ela já aconteceu, não tem como você fazer nada. Já passou, já aconteceu. Eu vou dizer que ela está no presente quando ela está fazendo agora, nesse momento, no presente que ela está vivendo. E eu vou dizer que a frase está lá no futuro quando ela ainda vai acontecer. Ninguém nem sabe se ela vai acontecer, mas ela ainda vai ser praticada. Então, quando eu não tenho essa certeza que ela já aconteceu ou que ela está acontecendo, eu digo que ela está no futuro. Então, ela pode estar no presente, no passado e no futuro. Muito bem. Por exemplo, vamos relembrar aqui. A menina dançou balé. Dançou. Está no passado, no presente ou no futuro? Escreve aí para mim. Te dá um minutinho. Ou melhor, fala para o papai e para a mamãe, porque talvez escrever fica mais difícil. Fala aí para o papai e para a mamãe. Dançou. Ela já fez, ela está fazendo ou ela ainda vai fazer? Dançou, ela já fez. Então, significa que o verbo dançou está no passado. Muito bem, para quem acertou. Agora, ele comerá pipocas. Comerá pipocas. Ele já fez? Não. Ele está fazendo? Não. Comerá. Ele ainda vai pegar a vasilha de pipoca para comer. Então, ele ainda vai fazer. Significa que comerá está no futuro. Eu gosto de balas. Eu gosto de balas. Eu gosto agora. Eu não gostei e nem gostarei. Eu gosto. Eu estou fazendo agora. Então, o gosto vai estar no presente. Então, os verbos, eles podem estar no passado, no presente ou no futuro. Você tem que observar a frase direitinho e imaginar se isso já aconteceu,
se está acontecendo ou se ainda vai acontecer, para você conseguir classificar direitinho o verbo. Como encontrar o verbo na frase? Você vai ver a palavra que indica o que está sendo feito na frase. Se você retira a palavra do verbo, a frase fica meio solta, meio perdida. Então, essa palavra ela é forte, ela que fala o que está acontecendo na frase. E ela pode estar no presente, no passado ou no futuro. Joia? Entendeu direitinho? Então, agora vamos lá corrigir o exercício para a gente tirar a última dúvida. É lógico que a gente sempre vai estar voltando nesses assuntos, porque verbo não é uma coisa muito simples também não, tá? Sempre a gente vai estar perguntando, trazendo exemplos, procurando nas frases, para vocês ficarem craques na hora de fazer. Bem craques. Aí você vai dar conta de resolver rapidinho. Combinado? Bacana. Então, vamos lá no exercício. Vamos ver o que o exercício pede para nós. Os tempos verbais são passado, presente e futuro. A gente já sabe disso, não é mesmo? Passado, quando a ação já aconteceu. Presente, quando ela está acontecendo no aqui e agora. E futuro, quando ainda vai acontecer. Quando ela não aconteceu e nem está acontecendo. Ela ainda vai acontecer. Então, nós dizemos que essa ação está no futuro. Muito bem. Leia as frases abaixo e indique o tempo verbal de cada uma no caderno. Então, vamos ver. A. Eu corri muito na maratona. Eu corri muito na maratona. Eu já fiz, eu estou fazendo ou eu ainda vou fazer? O que você acha? Eu corri, então eu já fiz. Se eu já fiz, esse verbo corri, ele vai estar no passado, no presente ou no futuro? Ele vai estar no passado. Muito bem, para quem acertou. Parabéns. Vamos ver agora a letra B. Ela sobe a escada. Ela sobe a escada. Ela já fez? Ela já subiu? Não, ela sobe. Ela está fazendo? Ou ela ainda vai fazer? Ela está fazendo. Se ela está fazendo, significa que está no presente. Então, está no presente. Pedro participará do concurso de música. Pedro participará do concurso de música. Participará. Ele já fez, ele está fazendo ou ainda ele vai fazer? O que vocês acham? Participará. Ele ainda vai fazer. Então, se ele ainda vai fazer, ele não fez e nem está fazendo, significa que o verbo participará está no futuro. Então, eu corri muito na maratona, está no passado. Ela sobe a escada, está no presente. Participará do concurso, ele está no futuro. Então, o verbo ele pode estar no presente, passado, futuro. Como é que eu vou saber? Eu tenho que ler a frase e identificar se essa ação já aconteceu, está acontecendo ou se ela ainda vai acontecer. Ok até agora? Jóia. Hoje nós fizemos um apanhado de conteúdos novos e antigos. Sempre que a gente tiver oportunidade, a gente vai fazer assim. Vai sempre recordando. Então, vamos lembrar o que a gente estudou hoje? Substantivos. Substantivos é aquela palavra que designa o nome para as coisas, para os seres. Bacana. Estudamos o substantivo próprio e o comum. Próprio é quando é escrito com a letra maiúscula e designa o nome das coisas, dos seres que existem só um, que são únicos. Nome de pessoa, nome de rua, nome de bairro. E o substantivo comum é aquele escrito com a letra minúscula e que existe mais de um. Mesa, cadeira, porta, lápis, borracha. Ok? Joia! Nós também falamos hoje do substantivo coletivo, que designa um conjunto de seres da mesma espécie. Bacana! E que pode até existir mais de um
substantivo coletivo para um conjunto só. Por exemplo, na semana passada eu te dei o exemplo dos alunos, não foi? Que o conjunto de alunos pode ser turma ou classe. Do mesmo jeito que o conjunto de índios pode formar uma aldeia ou uma tribo. Do mesmo jeito que um conjunto de flores pode formar um buquê ou um ramalhete. Sem problema. Qualquer uma das duas opções estaria certo. Ok? Bacana. O que você tem que entender é que o coletivo junta os seres da mesma espécie. Né? Ele forma um conjunto. Bacana. Estudamos também que o substantivo ele pode se apresentar no masculino ou no feminino. Quando é masculino e feminino, nós chamamos em português de gênero. Ah, qual é o gênero? Está perguntando se é masculino ou feminino. Tá? Tem muitas... às vezes você vai fazer alguma pesquisa, uma entrevista, ou tem alguma pesquisa no consultório médico que é feita, aí escreve para você assim, gênero. Aí põe lá, masculino e feminino para você marcar. Significa que está te perguntando, você é do sexo masculino ou do sexo feminino? Tá? Então, o gênero aqui é masculino e feminino. O número é o plural e o singular. O grau é o aumentativo ou o diminutivo. Ok? A palavra vai estar no tamanho normal e o diminutivo vai diminuir o tamanho dela e o aumentativo vai aumentar o tamanho dela. Joia! Nós também falamos sobre o adjetivo. O adjetivo é aquela palavra que acompanha o substantivo e que dá caracterização a ele, que fala as qualidades, as características de acordo com o substantivo. E eles combinam, né? Concordam. Se o substantivo estiver no feminino, o adjetivo vai estar no feminino. Se o substantivo estiver no masculino, o adjetivo vai estar no masculino. Ok até agora? Bacana. E falamos também dos verbos, né? Que o verbo pode indicar uma ação, pode indicar o estado ou um fenômeno da natureza. E que os tempos verbais são passado, quando a ação já aconteceu, presente, quando está acontecendo, e o futuro, quando ainda vai acontecer. Meus amores, desejo a todos um ótimo final de semana, que vocês possam descansar um pouquinho para retornar aos estudos na próxima semana, com força, com fé em Deus, né? Nós vamos chegar lá com certeza, com a graça do Pai. Desejo a vocês um ótimo final de semana com a família, que vocês possam um cuidar do outro, um abençoar o outro, ter tolerância, paciência, respeito e ter boa vontade na hora de fazer suas atividades, porque mesmo à distância você está aprendendo muito, está se desenvolvendo muito, e isso é muito bacana. Nós não podemos ficar parados, não é mesmo? As coisas acontecem, as coisas se desenvolvem, e a gente precisa cada vez mais melhorar. Papais e mamães, muito obrigada por tudo de novo. Eu vou sempre agradecer, vou ser sempre grata a vocês, pode ter certeza disso. Tenho em mim uma pessoa muito agradecida e reconhecida pelo esforço de vocês. Eu sei porque eu também sou mãe e passo a mesma coisa, e eu sei o tanto que é difícil conciliar as duas coisas, né? O trabalho em casa e a família e as outras atividades. Mas com a graça do Pai a gente chega lá. Meu muito obrigada a vocês, que sejam todos abençoados. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar aí no chat e a gente responde. Crianças, obrigado mais uma vez pela cooperação de vocês. Eu sei que vocês entenderam direitinho que a gente precisa participar da aula e trocar ideia com os colegas, movimentar a aula para que a gente possa aprender cada vez mais. Tanto o português quanto a matemática a gente esquece muito. Então é bom a gente ter condições de entender melhor. Combinado, meus amores? Um grande beijo no coração de cada um. Desejo a vocês tudo de bom. Já tô com saudade. Doidinha para chegar semana que vem para estar juntinho com vocês de novo. Fiquem com Deus.